Estamos fazendo as análises de todas as lutas do UFC 252, que terá como luta principal o confronto entre Stipe Miocic, campeão dos pesos pesados, e o seu desafiante Daniel Cormier. E agora faremos a análise da luta principal entre Stipe Miocic e Daniel Cormier, a terceira luta entre os dois, que vale tudo aí, possivelmente a última luta da carreira do Daniel Cormier, e que define a superioridade de um dos dois, já que está 1-1, com um nocaute para cada lado. Vamos fazer, como sempre, uma breve análise de cada lutador e depois fazer uma análise de como nós julgamos que a luta deve transcorrer. Falar primeiro aqui do Stipe Miocic, o campeão. O Stipe Miocic é um cara que escalou os rankings aí de forma meio atabalhoada, teve umas derrotas estranhas no início da carreira, aí chegou contra o Cigano em uma luta que todos achavam que ele seria dominado, fez uma lutaça, perdeu, mas ainda assim, a moral dele subiu 1000% após aquela luta, e depois ele parece ter finalmente engrenado, parece ter conseguido encaixar seu excelente boxe com o ótimo wrestling que ele também tem, o seu domínio por cima, e foi aí atropelando peso pesado atrás de peso pesado até chegar no cinturão, nocauteou o Fabrício Werdum, que era o campeão na época, e quebrou o recorde de defesas de cinturão entre os pesos pesados até perder para o oponente da noite, o Daniel Cormier, título que ele recuperou na luta logo em seguida, também contra o Daniel Cormier. Como eu disse, um nocaute para cada. Falando sobre o jogo do Miocic, ele é um boxeador excelente, dos mais técnicos que existem nos pesados hoje. Ele é um cara que ganhou um torneio americano que chama Golden Gloves, que é um torneio de boxe do mais alto calibre aí, no amador. Não é um torneio profissional. E também tem um background aí no wrestling muito forte, mas o jogo dele é realmente essa mistura de estilos, e eu acho que, juntamente com o oponente dele, ele deve ser um dos pesados que faz isso melhor hoje em dia, sabe? Essa questão de você fintar uma trocação e entrar com quedas, e fintar quedas e entrar na trocação com golpes. Muita gente, depois que viu a luta dele contra o Francis Ngannou, ficou pensando, nossa, o Francis Ngannou é ruim demais. Aí 2 lutas depois, o Ngannou nocauteou um dos wrestlers mais dinâmicos da categoria inteira em 40 segundos, que foi o Curtis Blades. O que eu acho que é prova que o Miocic estava fazendo na luta entre eles, para fazer tanto a trocação quanto o wrestling funcionar, não era simplesmente ser bom nessas coisas, ele estava trabalhando uma com a outra, ele estava fintando muito a trocação e entrando em quedas. Aí ele fintava quedas e a trocação funcionava, sabe? Esse tipo de coisa. Vamos falar um pouco dos aspectos de trocação dele. Como eu estava falando do boxe, ele tem uma mão esquerda muito boa, principalmente com os jabs. Os jabs dele são duros, poderosos. Ele tem um excelente direto de direita, que eu acho que é o melhor golpe que ele tem no leque dele. É um golpe extremamente potente, que deitou a maior parte dos oponentes. E em pé, outra coisa que ele gosta de fazer bastante são chutes baixos, quando um oponente, justamente quando o oponente ataca. Então ele finta, o oponente ataca e ele aproveita para chutar a base do oponente para longe. Esses golpes aí podem parecer simples, e realmente são, mas a forma que ele usa é muito complexa, porque ele está o tempo todo dominando a distância, dominando o espaço do octógono e trabalhando um em relação ao outro. Então ele finta um soco e entra com um chute, ou finta um chute e entra com um soco. Uma coisa que ele faz muito bem também, muito bem, e que é controlar o espaço, o octógono, e isso em relação a... ele consegue cortar o espaço e encurralar o oponente contra a grade para poder acertar com mais facilidade os golpes concussivos, ou ele consegue recuar e deixar que o oponente perca o controle da distância, mas sem que ele mesmo se encurrale. Ele tem um controle de poder fazer uma movimentação lateral, sair por ali, sair por aqui, e nunca ser encurralado. Eu acho que essa é uma das maiores vantagens que ele tem. Só lembrando aqui que, como eu falando essas coisas, pode parecer que eu estou falando de um lutador perfeito, mas lembrem-se que isso é peso pesado. O Stipe Miocic é um lutador excelente para os pesos pesados. O conjunto de habilidade dele é muito bom para os pesos pesados. Igual eu falei, as combinações dele são simplísticas, combinações mais de jab direto, mas em geral, a forma que ele se coloca no octógono já é mais que suficiente para fazer esses golpes entrarem. E quando ele começa a combinar as quedas, ele deixa tudo ainda mais confuso para o adversário, porque ele tem excelentes ataques no double leg. Inclusive, ele, apesar de trabalhar bem do clinch, ele gosta mais de trabalhar o clinch com o dirty boxing, e ele gosta de quedar
a partir de ataques nas pernas, com double legs ou single legs, e por cima ele tem um controle posicional muito forte e um ground and pound excelente. Não é um cara que vai sair partindo para finalizações ou fazer transições mirabolantes, ele vai chegar na meia guarda, travar aquela posição e bater por cima até o round acabar, sabe? Ele tem um gás bom para um peso pesado, ele se cansa como qualquer um, mas ele consegue fazer uma luta de 5 rounds em bom nível, e combinando todos esses elementos do jogo dele, as fintas, os chutes, os socos, as quedas, ele é uma ameaça real para qualquer peso pesado que já pisou no planeta. E esse aí é o Stipe Miocic, um cara que, nos parâmetros de peso pesado, eu acho que ele está muito acima da maior parte da galera ali, porque ele é técnico em muitas áreas e tem uma noção melhor de como que o espaço entre os lutadores funciona do que a maior parte dos pesos pesados ali pode sonhar em ter um dia. E vamos falar agora do Daniel Cormier, seu desafiante, que antes era o campeão, que antes era o desafiante, porque essa luta está acontecendo pela terceira vez. O Daniel Cormier é um cara que entrou no UFC com um estilo, mas ele foi se desenvolvendo aí, e o mais maluco é que ele foi se desenvolvendo em uma época que a maioria dos atletas já saiu do seu auge físico, auge atlético, e atualmente ele está basicamente chutando sempre a aposentadoria para uma luta depois. Ele falou que ia aposentar na última, não aposentou, falou que ia aposentar na penúltima, não aposentou, ele está constantemente chutando a luta da aposentadoria para depois, e achamos todos que agora vai. E qual que é a questão? Quando ele entrou no UFC, ele era essencialmente um boxeador que também entrava em quedas a partir do shoot wrestling, que é basicamente o wrestling com ataque nas pernas. Ele quedava muito a partir do single leg, trabalhava bem no ground and pound, e a trocação dele em pé era realmente uma trocação vinda de um wrestler, sabe? Uma questão de bombas de direita, aquele famoso overhand que muitos wrestlers têm, e ele desenvolveu um estilo de trocação muito baseado no boxe que caras como George Foreman faziam aí na década de 70, que todo mundo se atenta hoje a essa questão que o Daniel Cormier meteu o dedo no olho do Stipe Miocic diversas vezes nas duas lutas. Mas qual que é a questão? Claro que eu acho que tem uma malícia aí, que ele tá fazendo a estratégia, e se por acaso o dedo acertar o olho do oponente, tanto melhor. Mas só que também é um jogo que esse tipo de coisa se torna inevitável. O que acontece? O jogo em pé do Cormier, ele se resume a estar constantemente com as mãos esticadas, segurando as mãos do adversário, ou pelo menos tentando segurar. O que esse jogo te favorece? Quando você está com as mãos esticadas assim, você está bloqueando o caminho dos golpes retos, você está dificultando que eles venham, porque eles vão ter que passar por uma barreira de mão, sabe? Então ele está constantemente tentando segurar as mãos do Miocic para trabalhar os próprios golpes por cima. Aí o Miocic não se sente confiante para soltar as mãos em golpes retos, porque está constantemente tendo que passar por uma barreira de mão, de braços, e o Cormier movimenta muito a cabeça para os lados, sabe? E o que acontece é, quando vem um golpe reto, o Cormier movimenta a cabeça para o lado e joga a mão dele por cima. Se ele acerta o golpe, ótimo. Mas se ele não acerta, também não tem problema, porque ele aproveita para segurar a parte de trás da cabeça do adversário, para segurar a nuca do adversário e poder trabalhar os uppercuts dele, e poder trabalhar o clinch dele, as quedas, que é o jogo que ele faz de melhor. Aí você me pergunta, mas Barbie, Capitão Carisma, se ele está trabalhando tanto com as mãos esticadas, por que não jogar um golpe por aqui? E claro, essa é a estratégia óbvia, mas só que os golpes que vêm lateral, eles são muito mais fáceis de se ver, eles são muito mais previsíveis, então a movimentação de cabeça do Cormier, ela existe justamente para prevenir esse tipo de golpe. Claro que não é uma estratégia perfeita, é uma estratégia que consiste em atrito, é uma estratégia de acertar mais o seu oponente do que ele te acertar. E por isso, até mesmo na última luta do Cormier contra o Miocic, que ele tinha uma vantagem bem grande ao longo de 3 rounds, ele ainda estava sendo atingido bastante, sabe? E, a questão de volume, foram mais de 200 golpes disparados ao longo de 3 rounds. Isso para a categoria peso pesado é uma anomalia. Enfim, esse é o trabalho em pé do Cormier. Ele tem um boxe sujo, esse boxe a partir do clinch, muito forte, porque essa pegada dele por trás da nuca do adversário é muito forte. Ele tem esse trabalho de boxe bem desenvolvido, porque ele consegue compensar
o baixo tamanho dele, ele consegue trabalhar nessa entrada de clinch e consegue anular a maior parte da estratégia do adversário. E além disso, soma-se o fator dele ser um wrestler de altíssimo, altíssimo, altíssimo nível, do tipo que poucos entraram no MMA com tanta qualidade. Então, quando ele consegue uma queda, ele estabiliza a posição muito bem, consegue trabalhar o ground and pound por cima de forma primorosa, e ele é um cara que ele queda a partir do clinch, mas, em geral, as pegadas dele no clinch também são na perna. Então, quando ele faz essa pegada atrás da cabeça, em geral é para trabalhar golpes. Quando ele opta por da curta distância e para as pernas do adversário e a partir daí trabalhar as quedas, seu domínio posicional, que é extremamente sólido, um ground and pound muito forte, e ele também tem uma noção de estratégica assim, meio de outro mundo, né? Ele vai se desenvolvendo com a luta, vai também se adequando. Agora, problemas que ele tem. Essa questão dos golpes no corpo é uma questão interessante, porque o próprio Miocic admitiu na segunda luta entre eles que ele lutou 3 rounds da forma mais cretina possível, e realmente foi, porque se os golpes retos estão complicados por essa questão do Cormier estar com as mãos aqui o tempo todo, uma guarda que o Muhammad Ali chamou de guarda-múmia, e eu vou chamar do mesmo nome. E se ele não consegue dar os golpes pelo lado, porque o Cormier movimenta a cabeça e pode cair em um clinch, por que não trabalhar o corpo, sabe? Isso deveria estar no plano de jogo, isso não deveria ter sido uma adaptação, e eu acho que o Miocic deveria se focar bastante nisso para essa revanche, levando em conta o quão funcional isso foi. Mas aí já estamos nos esticando falando de plano de jogo. O que eu queria dizer é realmente que o Cormier, ele é um wrestler de altíssimo, altíssimo nível, que aprendeu a trocar também no nível mais alto possível e foi criando estratégias diferentes para conseguir lidar com oponentes mais altos e mais fortes. Ele pegou um estilo que não era muito visto no MMA, dessa guarda-múmia, e se adaptou perfeitamente. E se sobra dedo no olho ali, beleza, é jogo sujo, mas para ele é vantagem, né? Então, para ele tá tudo em casa. E esse é o Daniel Cormier. Agora eu vou passar a bola aqui pro tio Caio. Ei, tio Caio, tudo bem? Tio Caio vai nos contar aqui a sua análise da luta, como que ele espera que essa transcorra. Diga pra gente. Bom, gente, é o seguinte. É difícil você ter um pensamento de que a gente vai ver alguma coisa tecnicamente tão diferente do que a gente viu anteriormente. Se você for fazer a soma total dos rounds em que os dois se enfrentaram, o domínio técnico do Cormier é maior e por maior parte de tempo do que o domínio técnico do Miocic. O DC, ele tinha um domínio em pé, o que é estranho porque a gente vê que o Cormier é um cara que tem um histórico muito mais amplo no boxe, na trocação. E ele precisou de um ajuste que, como o Barbie citou, é uma coisa que não deveria ter sido um ajuste. Deveria estar dentro do game plan dele, que é trabalhar a linha de cintura, evitar chutes para evitar ser quedado. Ele tem defesa de quedas para poder sobreviver. Óbvio que o background de wrestling entre ambos é meio disparo. O DC, ele teve ciclo olímpico, ele teve no time olímpico dos Estados Unidos, ele tem um histórico competitivo nessa modalidade extremamente superior ao do Stipe, e eu acho que, apesar da vitória recente do Stipe, tecnicamente eu vejo o Cormier superior em todas as áreas do jogo, tanto no boxe, quanto no wrestling. Eu não acredito que a gente vai ter uma luta muito no chão, eu acho que a gente vai ter uma trocação bastante movimentada. São dois caras de ótimo gás para a categoria, apesar de serem caras de 40 anos. São dois caras que têm uma resistência a golpes muito grande. Eu ainda acho que o DC, ele pode vir com algum sistema defensivo mais trabalhado para evitar esses golpes no corpo que a gente citou. Ele realmente tem essa noção muito boa de distância, de lutar com as mãos abertas, de controlar. É uma coisa que é chata. A defesa em si não é tão dura de você vazar, porque com a mão aberta você perde um pouco da firmeza. Mas ela é uma defesa chata de você conseguir vazar, porque demanda um ajuste de milissegundos para você poder
trocar e mudar, e o DC é um cara que não para um minuto, ele tá mexendo a mão, ele tá mexendo a cabeça, ele tá andando pro lado, ele tá andando pra cima. Eu acho que é bem difícil a gente ver alguma luta tecnicamente tão diferente do que a gente viu nas duas lutas anteriores. Eu acho sim que o Miocic tem capacidade técnica, se ele explorar bastante os golpes no corpo, tentar abrir espaço para os golpes pros golpes cruzados, pros uppers, no rosto. O DC aguenta a pancada, ele aguentou muita pancada na luta anterior, mas eu acho que tecnicamente o DC ele é mais polido nessas áreas. Ele tem uma trocação um pouco melhor, caso o Miocic ele não consiga, ele seja frustrado com o sistema defensivo do DC, a gente tende a ver um problema, porque tecnicamente o DC ele apresentou um único problema no decorrer de todas as lutas, que foi a vulnerabilidade dos golpes no corpo que ele recebia. Caso ele venha com um sistema defensivo preparado para isso, a gente não sabe, porque quando você mexe em alguma peça do jogo, talvez você desguarnece outra parte, melhorando sua defesa na linha de cintura, você deixa seu rosto aberto. A gente sempre tem inúmeras variáveis sobre o que pode acontecer. Mas eu acho que tecnicamente o DC ele é superior. Ele tem uma trocação mais alinhada, apesar do Miocic ter um cara com um histórico maior no boxe. Se precisar fazer o wrestling, a diferença de nível do wrestling de ambos é bem grande. O Miocic ele tem uma boa movimentação lateral, ele consegue evitar ser travado na grade, mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que aquilo que a gente citou anteriormente, luta do Max Holloway contra o Volkanovski, quando as duas últimas impressões que a gente tem de um lutador são eles mesmos se enfrentando, eu não acho que é muito fácil de você fazer um prognóstico que seja tão diferente do que você conseguiu ver. Porque a gente não tá falando de lutas que duraram 30 segundos, a gente tá falando de lutas que duraram rounds e rounds. Então a gente tem material para poder ver e ter uma previsão do que a gente pode entregar, do que eles podem entregar. E dentro dessa previsão, eu acredito que o DC ele se mostrou superior, mesmo com a derrota na última luta. Eu acredito que o DC ele vence essa luta. Eu acredito que dessa vez ele realmente aposenta caso ele vença. Porque eu não consigo ver, a gente não sabe qual é a história de DC e John Jones, a gente não sabe nem se o John Jones vai voltar a lutar, a gente não sabe nem qual é o contexto das coisas, mas eu acho que essa é definitivamente a última luta dele. Eu aposto na vitória do DC. Ou por finalização não, perdão, dei aquela errada, ou por nocaute, ou via decisão. Senhores, soldados, juntem-se aqui sobre a asa do seu Capitão Carisma, porque aqui eu vou dizer para vocês a verdade. Para começar, eu detesto revanches imediatas. Eu detesto, ainda mais 3 vezes. Chega dessa luta, eu não aguento mais essa luta, sabe, senhores? Claro, é uma luta do mais alto nível, mas como o Caio estava citando, e como a gente falou a respeito de Alexander Volkanovski versus Max Holloway, vocês querem que eu faça uma análise de uma luta que aconteceu 2 vezes praticamente consecutivas. O que eu posso falar que já não tenha acontecido, sabe? Acaba que vai pender para os ajustes mínimos de cada lutador, e claro, eu posso analisar tudo que aconteceu nas lutas entre eles, e eu vou fazer isso, mas só que essa luta já aconteceu. Por que eu estou vendo ela pela 3ª vez? Deixa os caras irem competir fora dessa rixa entre os dois, sabe? Não é como se algum dos resultados não tivesse sido decisivo. Foram 2 nocautes, foram 2 nocautaços, inclusive. Mas vamos fazer uma análise técnica aqui. A primeira luta, o DC venceu através desse boxe sujo dele, que a gente fala boxe sujo, mas na verdade não é sujo para o MMA, é algo totalmente legal, é sujo para o boxe normal. E a segunda luta foi uma virada esplendorosa aí, porque o DC estava levando a luta, para mim tinha ganhado os 3 rounds, eu vi gente round para o Stipe Miocic, mas eu acho que isso foi mais porque ele apanhou menos naquele round que nos 2 anteriores, porque realmente não achei que teve margem. E o DC tomou uma senhora virada, né? E eu entendo totalmente a justificativa do Caio para apostar no DC, mas dessa vez eu acho que eu não vou entrar nesse barco, porque eu achei que a luta virou
de uma forma muito veloz, vamos dizer. Que foi só uma questão de ajuste técnico do Miocic, de parar de ser um idiota durante a luta e começar a pensar, ei, o Cormier nunca recebeu um golpe no corpo que ele não tenha reagido mal. Você viu isso nas lutas dele contra o John Jones, você viu isso até mesmo na luta dele contra o Anderson Silva, que quando ele recebe um golpe no corpo, ele reage mal. A guarda dele abaixa, ele não consegue mais ficar com os braços esticados, né? Porque braço esticado você está tendo toda a lateral do seu corpo aqui vulnerável. E aí foi uma conclusão muito simples para o Miocic tirar, e isso virou a luta completamente. Se ele entrar com essa mentalidade, eu acho que seja muito difícil que o Cormier consiga quebrar isso. E esse vai ser o meu motivo para apostar no Miocic, mas só que essa é uma luta com muitas variáveis, né? Porque como o próprio Cormier estava falando, ele perdeu para o Miocic e o que ele se sente mais mal é que ele se entende como alguém superior. E é difícil não concordar com ele, visto que essa luta transcorreu em pé, essa luta transcorreu no solo, e em todas as áreas o DC levou a melhor durante a maior parte do tempo, sabe? É muito difícil discordar dele quando ele se diz superior tecnicamente, que eu realmente acho que ele seja. Só que aí vão ser coisas que eu acho que o fato do Miocic ser um pouco mais jovem vai pesar. Eu acho dele ser mais acostumado com essa categoria vai pesar. Claro que o Cormier é um peso pesado, com todos os méritos, inclusive eu acho que ele é um peso pesado melhor do que ele é um peso meio pesado, só que não muda o fato dele ser um peso pesado pequeno, sabe? Ele é um cara pequeno para a categoria, na verdade ele é um cara pequeno até para a categoria de baixo em questão de altura, e isso cobra. Querendo ou não, isso cobra. Ele vai ter uma desvantagem aí na questão de envergadura, vai facilitar essa entrada de golpes no corpo, facilita a entrada de golpes vindos pelo lado. Até o momento o DC fez um ótimo trabalho evitando isso, mas só que agora eu acho que o Miocic já achou uma forma de fazer a luta funcionar para ele. E isso que é o mais interessante, que demorou aí 2 lutas e demorou talvez uns tapas dados pelo corner dele, mas só que o Miocic achou uma forma de fazer a luta caminhar na direção que ele gosta, que foram através dos golpes no corpo. Se ele não entrar para trabalhar nisso, vai ser, acho que, a maior imbecilidade que eu já vi na história das lutas. E se o Cormier não entrar prevenido para isso, igualmente. Então eu acho que vai ser uma questão de ajuste em relação ao que aconteceu na segunda luta. O Miocic vai ter que entrar para fazer os golpes do corpo funcionarem novamente, e o Cormier vai ter que entrar para fazer isso não acontecer. O Cormier deve vir optando mais pelo jogo de quedas, como ele deveria ter feito aí na segunda luta com mais intensidade. Ele estava tendo sucesso aí na luta em pé, então ele acabou esquecendo a luta olímpica, mas só que é onde eu acho que ele tem a maior vantagem. Isso dito, eu ainda acho que é um jogo bem complicado aí para o Cormier nessa fase da carreira aí, última luta provavelmente. Ainda é uma luta extremamente competitiva, mas eu vou apontar o Miocic como favorito, porque eu acho que se ele se movimentar corretamente, trabalhar os golpes com cuidado e não se embolar na curta distância, se ele trabalhar golpes no corpo e movimentação lateral, golpes no corpo e pivô, eu acho que ele vai conseguir abrir uma bela margem, conseguindo talvez até um eventual nocaute aí em rounds mais tardios. Mas a minha aposta vai para o Miocic, a minha torcida vai pelo Cormier, mas a minha aposta vai pelo Miocic. E este foi o vídeo. Como aqui não temos nosso Yuri Campos, o Capitão Caríssimo está fazendo o papel de apresentador. Muito obrigado ao tio Caio pela participação. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aqui seu like, não vai gastar dedo. Nosso conteúdo é de qualidade e a gente faz palpite de todas as lutas do UFC, como faremos os palpites de todas as lutas do UFC 252. Então, muito obrigado, seu Capitão Caríssimo se despede por aqui. Valeu!